Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima. Aqui estou iniciando mais uma live para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta vez, como eu prometi hoje mais cedo, que eu ia gravar com o tema Destruindo a Falsa Doutrina da Sola Escritura Protestante. Eu conto com a sua participação em você já ir compartilhando esse vídeo, tá? E nós vamos estudar aqui a fundo nas Sagradas Escrituras como destruir esta falsa doutrina protestante. Então, eu conto com sua participação aí em divulgando, tá certo? Já estou publicando aqui nas páginas que apoiam a minha evangelização pelas redes sociais aqui, uma bênção de Deus, essa comunicação que existe entre nós. E você que ainda não curte essas páginas, fica atento nas páginas que nos apoiam, para que possamos evangelizar cada vez mais. Então, estou colocando aqui na página os incomodados, sou católico, os incomodados que se convertam. Estou colocando aqui na Sou Feliz por Ser Católico, Jesus, o Bom Pastor. Todas essas páginas apoiam a minha evangelização, tá bom? Então, eu conto com vocês agora em irem compartilhando. Nós vamos agora, meus amados irmãos, destruir totalmente as argumentações protestantes. Para quem não sabe, eu sou um ex-protestante, fui diácono da Assembleia de Deus. Hoje eu sou católico, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prego nesse Brasil inteiro o Evangelho em defesa da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse momento eu vou abordar juntamente com vocês o tema Destruindo a Falsa Doutrina da Sola Escritura Protestante. Então, já peguei sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos estudar. Amém? Deixa eu colocar aqui a câmera direitinho. Espero que esteja dando para me ver aí direitinho. Louvado seja Deus por isso. Vamos iniciar, meus amados irmãos, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, ilumina os nossos caminhos, envia o Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu já estou aqui com patrística na mão, já estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, certo? Nós vamos aqui dar início, com toda arma contra Satanás, e estou aqui também com uma Bíblia de tradução protestante, tá bom? Então, eu vou dar todas as argumentações aqui que os protestantes dão, os textos que eles mais distorcem para dizer que nós temos que acreditar só naquilo que está escrito ao pé da letra, e muitas vezes eles distorcem, eles dizem que nós não podemos acreditar na tradição da igreja, não podemos acreditar no magistério da igreja. E agora eu vou responder todos esses ataques, até porque, por eu ser ex-protestante, eu já sei de todas essas argumentações que os protestantes se utilizam para atacar a nossa igreja. Então, meus amados irmãos, eu quero de princípio aqui esclarecer alguma coisa, muito importante. Como é que pode alguém dizer que crê na Sagrada Escritura? Como é que alguém pode dizer que crê na Bíblia como palavra de Deus e desacreditar da igreja da qual formou o cânon das Sagradas Escrituras? Isso carece de lógica. Como é que eu vou acreditar na Bíblia como palavra de Deus e desacreditar da igreja da qual a confirma para mim? A igreja que teve o trabalho de formar a Sagrada Escritura, de colocar ela numa sequência.
A lista dos livros canônicos, por exemplo, não existe a lista dos livros canônicos escrito em nenhum lugar das Sagradas Escrituras. Eu desafio qualquer protestante a me mostrar qual é o capítulo e o versículo aonde mostra a lista dos livros canônicos. Então, como é que essa lista foi feita, né? Como foi que essa lista foi preparada? Pela igreja, porque a igreja é que é coluna e baluarte da verdade, conforme diz 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter muito cuidado, certo, com essas argumentações protestantes. Então, vamos analisar aqui, meus amados irmãos, de uma forma bastante clara, tá? Deixa eu só esclarecer uma coisa. O celular, por estar filmando na câmera da frente, quando se faz o sinal da cruz, aí vai parecer que eu estou fazendo ao contrário, mas eu estou com a mão direita, porque como está na câmera de frente do celular, aí vocês acabam que vendo ao contrário, tá bom? É porque a câmera está invertida. Só para esclarecer, porque depois já tem gente que vai querer criticar dizendo que eu fiz com a mão esquerda, e não foi, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu separei aqui 3 textos bíblicos que são os textos mais utilizados pelos protestantes para atacar a nossa fé, tá? O primeiro texto que eu coloquei aqui foi o de 1 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 6, aonde lá diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Nesse texto de 1 Coríntios 4:6, na hora que fala assim, ó, veja só, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Os protestantes dizem que esse texto da Sagrada Escritura está querendo dizer que você não pode ir além daquilo que você está escrito, no sentido de que, na cabeça do protestante, né? Ele querendo validar a sola Escritura. Não, nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Ora, meus amados irmãos e irmãs, esse texto de 1 Coríntios 4:6, ele foi escrito numa época em que o Novo Testamento não estava completamente formado. Então, se pegar aqui ao pé da letra, o que é que acontece, né? O que é que acontece? As pessoas vão ter que desconsiderar uma grande parte dos demais escritos que foram escritos depois, né? Disso que São Paulo falou aos Coríntios. Então, esse texto, ele é inutilizado pelo protestantismo, né? O protestantismo olha de forma inútil esse texto. Por quê? Porque eles distorceram o real sentido disso aqui, né? E mesmo que nós fizéssemos uma análise apenas daquilo que está escrito, ainda assim não seríamos protestantes, porque está escrito na palavra de Deus, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e não andás. Também está escrito na Sagrada Escritura, em 2 Tessalonicenses 2,15, que a palavra de Deus ela chega até nós de forma oral e de forma escrita, aqui nos apoiando a acreditar nos 3 pilares da fé católica. Então esse texto ele é inutilizado pelos protestantes com uma falsa interpretação. Então aqui quando diz não ir além daquilo que está escrito, o protestante pensa que você tem que ir acreditar somente naquilo que está escrito ao pé da letra, ou seja, é uma interpretação fundamentalista. Então, esse texto não pode de forma alguma ser utilizado para validar a sola Escritura. Por quê? Porque quando isso aqui foi escrito, foi antes de alguns escritos que ainda não estavam prontos. Então, se pegar isso aqui ao pé da letra, nós temos que desconsiderar muitos outros textos bíblicos, tá? Então, aqui já foi refutado a má interpretação protestante. Deixa eu pegar aqui 1 Timóteo, aqui na Bíblia de tradução deles, né? Eles se utilizam muito desse texto aqui, na verdade, aqui é em 2 Timóteo, perdão, no capítulo de número 3, versículo 16 ao 17. Esse é outro texto que os protestantes se utilizam muito para atacar a nossa fé, querendo assim dizer que a tradição da igreja
é algo a se desprezar. Veja só, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí os caras lêem isso aqui e diz que não, aqui está dizendo que é só as escrituras. Bom, aqui está dizendo toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Aqui não está dizendo que é só as escrituras, só a Bíblia Sagrada. Aqui não diz isso. Em qual parte diz isso aqui? De forma alguma. Aqui está, lógico, falando da positividade da Sagrada Escritura, né? Como palavra de Deus. Isso é um fato, que a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos aperfeiçoa. Só que entenda uma coisa, até o diabo sabe de textos bíblicos decorados. A grande prova disso está lá em Mateus 4, onde ele se utilizou de um texto bíblico para tentar desviar Jesus. Então sim, a palavra de Deus, ela, para nos corrigir, para nos edificar, para nos fazer homens perfeitos, sim. Mas isso não quer dizer que é a sola escritura conforme a interpretação protestante. Então, aqui já está outra argumentação protestante sendo refutada, porque aqui em nenhum momento diz que é só as escrituras. Aqui diz toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, e assim ele dá sequência, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse segundo argumento, que é muito utilizado pelos protestantes, já está refutado. Outro texto que eles falam muito é o texto de Isaías, deixa eu pegar aqui, tá? O texto de Isaías, onde eles se utilizam muito, meus amados irmãos. É uma coisa que a gente vê, tá? Isaías está aqui, 8:20, onde diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Veja, eles entendem que aqui está dizendo que tudo que você for fazer tem que estar escrito ao pé da letra na Sagrada Escritura. Quando eles leem isso, ó, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, aí eles, quando lê essa parte, eles pensam que tudo que você for falar ou for dizer, tem que estar escrito ao pé da letra, né? Outro texto bastante distorcido. Por quê? Porque se você for analisar isso aqui ao pé da letra, você teria também que desconsiderar todos os outros escritos que foram escritos depois do livro do profeta Isaías. Então, outra argumentação refutada dos protestantes. Agora, se você pega a Sagrada Escritura, 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Por que lá não tem dizendo a Sagrada Escritura é coluna e baluarte da verdade? Por que lá não diz isso? Né? Embora que eu não esteja dizendo aqui que a Bíblia seja falsa. Não. Mas ela na mão de um herege, sendo distorcida, deixa de ser palavra de Deus e passa a ser instrumento de uma distorção. Assim como o diabo se utilizou de um texto bíblico para tentar desviar Jesus. Então, essa de interpretações próprias, né? O protestantismo tem muito isso, interpretações próprias, né? O cara vai lá, lê, entende do jeito que quer e sai aí fundando a igreja. Né? Eu acho interessante que tem alguns que chegam até a dizer, meus amados irmãos, que os primeiros cristãos, os escritos patrísticos, né, apoiam a sola escritura protestante. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Safadeza total, desonestidade intelectual total. Dizer que os escritos patrísticos, já já eu vou provar para vocês, seus hereges mentirosos, que a patrística em nada confirma as discrepâncias teológicas de vocês, tá? Então, se você pega 1 Timóteo 3,15, você vai encontrar lá que a igreja é coluna e baluarte da verdade, certo? A igreja, que é a casa de Deus vivo. Por que fala isso? Porque na igreja verdadeira de Cristo está o Deus vivo, ou seja, a Eucaristia, Jesus eucarístico, entendeu? Então isso já é o suficiente para acabar totalmente
com essas distorções protestantes, com essas mentiras safadas que esses caras fazem, que esses caras distorcem a Sagrada Escritura. Você pode ver João capítulo 21, do 15 ao 17, por exemplo, aonde nosso Senhor diz para São Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Ele pergunta 3 vezes e ele fala as 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, já deixando aqui de forma bem clara ao nosso entendimento que existe uma hierarquia estabelecida por Deus, hierarquia esta que não pode ser desrespeitada. Nós vamos já analisar aqui, né, nos escritos de Justino de Roma, nós vamos analisar aqui no Contra Heresias, que isso que eu estou falando está em conformidade com aquilo que na igreja primitiva eles acreditavam. Então o protestantismo chega com uma interpretação errada, chega com 16 séculos de atraso, ou seja, a primeira denominação protestante chegou em 1517 anos depois de Cristo, e os caras vêm dizer que isso é o retorno à igreja primitiva. Mentira! Quando foi que os cristãos primitivos saíram fundando a Igreja Universal, saiu fundando a Assembleia de Deus, saiu fundando a Adventista do Sétimo Dia? Pelo amor de Deus, que argumentação podre! Que argumentação podre. Eles não têm um conteúdo teológico fiel à igreja primitiva, né? Eles não têm uma continuidade na questão da hierarquia da igreja, sucessão apostólica. O protestantismo não tem isso. Então essas distorções dos hereges, né, se é que a gente pode chamar eles de herege, né? Eu acho que herege é um apelido carinhoso ainda para essas pessoas, né? São pessoas altamente desonestas. Então, esses 3 argumentos aqui, esses 3 textos, são os textos mais utilizados por eles, de forma distorcida, para tentar validar a sola Escritura. Eles desconsideram uma grande parte das Sagradas Escrituras, né? Ou seja, eles consideram a Sagrada Escritura inteira. Eu costumo dizer que os 2 maiores inimigos das Sagradas Escrituras é o diabo e o protestantismo. Os 2 maiores inimigos da Sagrada Escritura é o diabo e o protestantismo. Isso eu falo com toda clareza, meus irmãos. Porque assim como o diabo, lá em Mateus 4, conta que ele distorceu os textos bíblicos para tentar desviar Jesus, assim fazem os protestantes. Distorcem o sentido da Sagrada Escritura para conduzir o povo ao erro, às falsas igrejas. É um falso Cristo. É um falso Cristo. Isso está previsto muito bem, meus amados irmãos, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 3 ao 4, onde diz: virá um tempo em que muitos irão se apartar da sã doutrina da salvação, irão ajustar mestres para si. E isso foi o que aconteceu em 1517. Lutero, aquele herege que hoje está morando no centro do quinto dos infernos, conforme uma visão de uma beata da igreja, ela visualizou ele queimando no fogo do inferno. Ele se desviou da verdade, ele saiu da verdade, querendo fundar outra igreja. Já dizia São Padre Pio que o pai do protestantismo é Lúcifer. Amém? Então, meus amados irmãos, você pode, para você acabar com essa argumentação protestante de sola Escritura, por exemplo, você pode prestar atenção naquilo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26 ao 40. Onde vai falar que o eunuco estava lendo um texto de Isaías, né? Que inclusive é até um dos argumentos que eu apresentei aqui dos hereges, né? Dos protestantes, é um texto de Isaías, que eles distorceram. E está lá o eunuco lendo, está lá em Atos 8, do 26 ao 40, pode procurar. Ele está lendo lá o livro do profeta Isaías, aí chega lá Filipe e diz: o que é que você está lendo? Ele diz: como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Veja, por que o eunuco falou aquilo? Aquilo ali acaba com toda a argumentação protestante. Precisa de uma explicação vinda do magistério da igreja. O eunuco estava lendo e não entendeu. Está lá Atos 8, do 26 ao 40. E ele diz: como é que eu vou entender o que está escrito aqui se não tem quem me explique? Entendeu? Isso está dentro de uma tradução de Bíblia protestante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui para você ver. Olha aqui, eu estou com a Bíblia aqui deles, que é mais aquela revista e corrigida, né? Almeida, revista e corrigida. Está aqui, ó. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele pergunta: você está entendendo o que é que você está lendo na Sagrada Escritura? E ele disse:
Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. Veja, diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Entendeu? Então, a quem é concedida essa autoridade de interpretar a Sagrada Escritura, de nos ensinar a Sagrada Escritura, o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura? Eu vou lhe mostrar aqui no Catecismo da Igreja. Está aqui na minha mão. Vamos aqui no número 85 do Catecismo. Veja só. Aqui no número 85 vai dizer assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente. Olha, eu vou ler de novo. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja, o catecismo está nos dizendo que quem tem a autoridade, quem tem o poder de interpretar as Sagradas Escrituras é o magistério vivo da Igreja. E acabou-se o assunto. É muito simples. Interessante mesmo foi eu ter presenciado um louco aí protestante dizendo que a patrística é protestante. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa abre a boca para dizer que a patrística é protestante? Que distorção do quinto dos infernos, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu vou provar para você. Primeiro, Santo Agostinho ele chegou a dizer: eu não creria no Evangelho se isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. A Igreja Católica. Veja, eu não acreditaria no Evangelho se não me levasse a crer na Igreja Católica. A autoridade da Igreja Católica. Por quê? Porque é a Igreja Católica que nos confirma o que é pertencente à Sagrada Escritura. É simples. Basta você olhar para a história do cristianismo. A igreja, ela manteve a sucessão apostólica, diferente do protestantismo, que já nasceu com 16 séculos de atraso. Então, meus amados irmãos, já que querem ir de patrística, vamos de patrística, meu irmão. Vamos de patrística. Vamos de patrística. Na patrística, Clemente aos Coríntios, número 7, certo? Diz assim: deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis e sigamos a norma glória e veneranda da nossa tradição. Ele já deixa claro que existe uma tradição. Tradição esta que você encontra também escrito na Sagrada Escritura em 2 Tessalonicenses 2,15. Então, a patrística já fala de forma positiva da Sagrada Tradição. Vamos mais, né, patrística que querem? Pois vão recebendo aí. Clemente aos Coríntios, número 38, diz desse jeito: conservemos, portanto, todo o nosso corpo em Cristo Jesus, e cada um seja submisso ao seu próximo, conforme o dom que lhe foi conferido. Veja, ele ensina que nós devemos estar submissos ao próximo, conforme o dom que lhe foi conferido. Que dom é este que esse homem se refere, meus irmãos? Que dom é este que Clemente diz aos Coríntios? É a hierarquia da igreja. Nós temos que estar submissos à hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja, a patrística está em conformidade agora também com o magistério da igreja. Aí o cara vai dizer que a patrística é protestante, que a patrística vem validar a sola escritura conforme o entendimento de Lutero. Meu Deus, que desonestidade intelectual. Profunda safadeza, falta de conhecimento dá nessas porcarias aí, né? Clemente aos Coríntios, agora no número 46. Vamos falar agora sobre divisão, algo que tem demais no protestantismo. O protestantismo tem mais de 60 mil denominações espalhadas no mundo, cada uma
diz seguir a Bíblia, né? Eu sigo a palavra, mas tem diferenças teológicas, diferentes doutrinas, né? Os adventistas dizem que é proibido trabalhar dia de sábado, já o povo da Assembleia diz que não é. O pentecostal diz que orar em línguas é coisa de Deus, já o povo da Universal diz que é coisa do diabo. E eles dizem que seguem a mesma Bíblia. Como é que pode isso? Então, vamos dar um cajado aqui da patrística a essas divisões. Clemente aos Coríntios, número 46. Vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem e nos entristeceu a todos. As vossas dissensões continuam. Veja, ele diz que a divisão deles perverteu. Aquele povo estava tendo divisões. Eles foram pervertidos por causa da divisão. Olha, você pega aqui o texto de 1 Coríntios 1,10, acaba com o protestantismo também. Olha só, Bíblia de tradução protestante. Veja, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isso aqui não está em conformidade com o protestantismo. O protestantismo não vivencia isso aqui. Tá vendo o que a sola escritura faz? O livre exame das sagradas escrituras faz na cabeça de alguém? Se você não for pastoreado pela igreja, você se desvia mesmo. Você se desvia. Tá aqui um texto, eu acabei de mostrar, que vocês digam a mesma coisa. O protestantismo diz a mesma coisa? Não. Patrística de novo. Clemente aos Coríntios, agora no número 57. Vós que lançastes os fundamentos da revolta. Veja, ele vai falar agora aqui dos rebeldes. Vós que lançastes os fundamentos da revolta. Submetei-vos aos presbíteros. Veja, aqui está ensinando claramente que precisa estar em submissão aos presbíteros. E deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. Aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e a orgulhosa arrogância de vossa língua. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo do que ter aparências de grandeza e serem rejeitados de sua esperança. Aqui está dizendo, seja submisso aos presbíteros. Seja submisso à hierarquia da igreja. É melhor você ser um pequeno no rebanho do que você ter uma aparência de grandeza fora do rebanho. E o que é que o protestantismo tem, meus irmãos? Uma falta de submissão à hierarquia da igreja, e eles querem ser grandes, pastores, bispos. Alguns até dizem que são apóstolos, né? Meu Deus do céu. Vamos agora para os escritos de Inácio aos Efésios. Veja, convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo. Veja só, convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas da cítara. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. Veja, aqui está dizendo que nós temos que ir de acordo com o pensamento do bispo. E quem é o bispo de Roma? O Papa. Vamos lá. Inácio aos Efésios, agora no número 6. De fato, a todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la, é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como o próprio Senhor. Veja, o in persona Christi aqui, né? Viu aí? Que coisa linda. Ele diz, né? Veja, de fato, todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la, é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Nós precisamos receber o bispo como aquele que o enviou. Ou seja,
o Senhor o enviou. Veja, de fato, todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la. O dono da casa nos envia administradores. Quem são esses administradores? São os bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, né? Que é o bispo de Roma. E interessante, né? Teve um protestante que está publicando aí uns vídeos na internet. O cara veio com esse escrito aqui, Justino de Roma. E aí, o cara veio falar que Justino de Roma era a favor da sola escritura, meu povo. Como é que uma pessoa diz que Justino de Roma era a favor da sola escritura, se Justino de Roma aqui no número 82, vou ler aqui para vocês, vou começar aqui pelo 42, tá? Número 42, veja, no corpo, embora possuindo muitos membros, todos eles, em conjunto, são chamados e são, de fato, um só corpo. O protestantismo não é um só corpo. O que é que a Bíblia vai falar que a igreja é? É o corpo místico de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Está em Romanos capítulo 12, versículo 5. Colossenses 1, 18. Você encontra tudo isso lá. Então a igreja é o corpo místico de Cristo. O protestantismo não pode ser igreja porque são várias doutrinas. Então não pode. Aí ele diz, ele dá sequência. Do mesmo modo, um povo, uma igreja, embora composto numericamente de muitos, são chamados e denominados com um só nome, como se fossem uma coisa única. Aqui vai dizer que os verdadeiros são denominados com um só nome. No protestantismo, eles são denominados como um só nome? Não, só se for rebeldes, né? Só se for. Porque é o assembleiano, é o adventista, é o batista, é o fulano, é o beltrano. Meu Deus do céu. Vamos aqui para o número 82, porque ele se utilizou lá do diálogo com Trifão, né? Vamos aqui para o número 82, meus amados irmãos, onde vai falar assim, ó. Veja só. Muitos com a marca falsa da verdade ensinaram em seu nome, o nome de Jesus, coisas ímpias, blasfemas e iníquas, né? Ensinaram e continuam ensinando, isso aqui eu estou aplicando ao protestantismo, eles ensinam em nome de Jesus, né? De forma iníqua, né? Veja, blasfemas e iníquas. Ensinaram e continuam ensinando o que o espírito impuro do diabo lhes inspirou em suas mentes. Aqui vai dizer que o diabo, ele tem inspirado mentes, né, para ensinar o erro. Às vezes se utilizam até do nome de Jesus, né? Eles se utilizam demais do nome de Jesus. Vamos aqui para o número 84, aonde ainda aqui nos escritos de Justino de Roma, diálogo com Trifão, ele vai dizer: não vos atrevais a mudar ou interpretar falsamente as Escrituras, pois com isso prejudicareis somente a vós mesmos e não a Deus. Ele está falando que não se pode distorcer a interpretação das Sagradas Escrituras, né? Então aqui, Justino de Roma denuncia perfeitamente as ideias protestantes. Vamos aqui para o Contra Heresias, ó. Vou pegar aqui no Contra Heresias, no terceiro livro, meus amados irmãos. Vai falar coisas interessantíssimas. Aqui no terceiro livro, tá aqui, ó, Contra Heresias, tá? No terceiro livro, bem aqui tem escrito, tá bom? Veja só. E é porque a patrística é protestante, né? Será mesmo que é? Veja só o que diz aqui. A tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram ver a verdade. Viu só? Lá na frente ele continua. Se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Veja, aqui está falando do magistério. O magistério tem autoridade de ensinar. Mas na frente, aqui, um pouquinho atrás, ele diz assim:
Poderíamos enumerar aqui os bispos. Agora ele vai falar da sucessão apostólica, isso na patrística. E o doido lá protestante dizendo que a patrística é protestante. Olha aqui. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ele fala da sucessão apostólica, coisa que no protestantismo não tem. Vamos ver aqui mais argumentações. Por exemplo, aqui no número 4,1, terceiro livro do Contra Heresias, escrito por Santo Irineu de Leão. Sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja. Ele diz, não procure nas pessoas, procure na igreja. Por que Jesus disse assim? O que é que o povo diz que eu sou? Está lá em Mateus 16, do 3 ao 19. Jesus diz, pergunta aos apóstolos, né? Aos seus discípulos, ao magistério. O que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é esse, outros dizem... E vocês? O que dizeis que eu sou? Pedro vai lá e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Feliz és, porque não foi a carne nem o sangue que te ensinou, mas o Deus do céu. Então não é a opinião do povo, é a opinião do magistério da igreja. Está aqui no Contra Heresias, dizendo claramente, não procure noutras pessoas, procura na igreja, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, no número 5, no número 5,1, vai dizer assim, os apóstolos, discípulos da verdade, estão acima de qualquer suspeita, porque não há união entre mentira e verdade, como não há entre trevas e luz. Presente uma, exclui-se a outra. Presente uma, exclui-se a outra. Então isso aqui bate de frente até com os argumentos do falso ecumenismo, né? Então está aqui a grande prova que a patrística nos confirma, a sucessão apostólica nos confirma os 3 pilares da fé católica e exclui totalmente essas argumentações da sola escritura dos protestantes. Eu mostrei na Bíblia protestante, está aqui ela, mostrei dentro da Sagrada Escritura, da qual eles se utilizam, tá? Embora que aqui é muito distorcida, né? 7 livros a menos e por aí vai. Mostrei numa Bíblia de tradução protestante que eles estão errados. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui foi mais uma live de evangelização. Você que não acompanhou, vai estar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Você pode acessar no YouTube Missionário Daniel Silveira e lá você se inscrever no meu canal e acompanhar os vídeos de evangelização, tá certo? Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Missionário Daniel Silveira, tá? Acompanha lá a evangelização. Você que não me tem no WhatsApp e deseja me dar uma sugestão, o DDD é 85, o número é 99613 3593. Que Deus abençoe todos vocês, que a Santíssima Virgem Maria vos guarde e não esqueçam, para que eu acredite na Sagrada Escritura como palavra de Deus, eu preciso acreditar na Igreja Católica. Pois foi a Igreja Católica que no século IV formou o cânon das Sagradas Escrituras. Né? Como é que eu vou acreditar na Bíblia Sagrada como palavra de Deus e desacreditar da Igreja da qual foi um instrumento de Deus para formar o cânon das Sagradas Escrituras? Isso é sem lógica, meus irmãos. A ideia protestante é sem lógica, tá bom? Então, quando um protestante vier falar com você sobre esses argumentos, você já vai ter aí um conteúdo, né, tanto bíblico como patrístico, que eu passei para vocês. Conteúdo no Catecismo da Igreja, número 85, fala que é o magistério que tem a responsabilidade de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, isso aí já acaba com essas argumentações dos protestantes, tá? Porque a igreja é coluna e baluarte, entendeu? Então, meu número é DDD 85996133593. Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima, certo? Não esqueça de me seguir aí também no Facebook e vamos juntos evangelizar. Salve Maria.